primeiro ano é um desafio, assim, você tem que se perguntar, eu estou preparado a começar esse desafio e não ter recompensa? Porque o primeiro ano ninguém te conhece e você tem muita concorrência, então ninguém te conhece. Então assim, você tem que ter uma estrutura emocional muito grande, você tem que ter uma reserva financeira e muita paciência. Oi, hoje estamos aqui no mais um episódio do GladysCast e hoje eu tenho uma convidada mais do que especial. Ela é corretora de imóveis aqui no Texas, licenciada aqui no Texas, ela é mãe, ela é esposa, ela é cristã e ela veio aqui hoje para contar qual foi a sua trajetória desde quando ela estava no Brasil, depois que eles migraram para cá e o que ela espera para o futuro. Então eu tenho a honra e eu estou muito feliz de recebê-la aqui, Natália Casali. Amor, muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, a honra é toda minha. Eu tive a oportunidade de poder fazer parte desse processo, de quando você resolveu criar o GladysCast. Então eu estou muito feliz, muito honrada de poder participar desse momento aqui A hoje honra é com você. toda minha e você estava lá desde o comecinho mesmo. Você foi uma das pessoas que me inspiraram, que me apoiaram. Muito obrigada, meu amor, e muito obrigada por estar aqui. A honra é toda minha. Vamos começar? Vamos lá, prontíssimo. Tati, conta pra gente assim, quem é você? Quem é a Natália antes de ser corretora? Quem é você? Bom, meu nome é Natália Casali, eu sou casada com o Daniel, tenho duas filhas, Clara e Valentina, 15 e 12 anos. Eu sou mineira, do interior do sul de Minas Gerais, de Itajubá. Muita gente não conhece, mas a gente fala que é de Itajubá pro mundo, porque eu encontro itajubense em todos os lugares que você possa imaginar. Mineiro, né, amiga, em geral, Mineiro, né? mas do sul de Itajubá são poucos, mas é de Itajubá pro mundo, tá espalhado por aí. Alguns conhecem porque a faculdade de engenharia lá da minha cidade É muito forte, né? então, tem muita gente trabalhando, inclusive no Óleo e Gás, que foi a empresa que eu trabalhei por muitos anos, por aí, pelo mundo. Inclusive muitos aqui. Eu sou formada em administração de empresas, com MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, no Rio. E desde então, quando eu me casei em 2006, me mudei para Macaé. E lá eu comecei a minha carreira trabalhando com a FMC, que até então não era a FMC Technip. Eu era coordenadora de contratos, eu trabalhava com a Petrobras, principalmente com a Petrobras, entre outros. Então, a minha carreira começou lá. Então, de lá pra cá, eu fui transferido. Meu marido trabalha numa empresa de óleo e gás também. Então, ele foi transferido para o Rio de Janeiro e eu já trabalhando em Macaé, consegui transferir a minha função para o Rio de Janeiro. E aí depois meu marido foi convidado a voltar para Macaé. Então eu consegui mais uma vez transferir o meu emprego para Macaé. Então a gente morou lá mais um ano. E aí, de Minas para Macaé. De Minas eu casei e fui direto morar em Macaé. Foi um choque. Você casou e foi pra lá? Eu casei, morava com os meus pais, fui direto morar em Macaé. Você falou que foi um choque. Por que foi um choque? Foi um choque porque eu fui a única filha que fiquei com os meus pais durante o período da faculdade. Então eu fiquei com os meus pais até o final, então eu saí de casa para casar. Então eu já namorava há muitos anos, eu namorei muitos anos, 9 no total. Então foi um choque para mim, porque eu saí do meu mundinho com os meus pais, daquela vida que eu estava acostumada, por uma vida muito feliz, porque eu sou uma mulher muito feliz com meu marido, que é meu marido, aliás, agora dia 3 de maio a gente vai fazer 20 anos de casamento, mas no total temos 29 anos juntos. Uau, parabéns, amiga, que lindo. Mas eu falei assim, choque, assim, você achou que foi um choque cultural? De você sair da sua cidade para outra? Não foi um choque cultural, não. Foi um choque emocional. Foi um choque emocional pelo fato de... Você vai começar uma vida a dois, né? Então você e seu marido. Então não tem mais aquele apoio dos seus pais, não tem mais aquele... Carinho sempre teve, mesmo à distância, mas você não tem mais aquele pra um dia, né? Tipo, vou passar a tomar um café com a minha mãe. Não tem mais. Então, assim, e foi muito longe, né? Então, Macaé era muito longe da minha cidade. Então, eram 8 horas de carro. Eu tinha que atravessar o rio. Então, esse começo não foi fácil na minha vida de casada. Foi delicado pra mim. Mas depois foi. E depois eu gostei, aprendi a gostar
de morar fora de casa e tudo mais. E como surgiu os Estados Unidos nessa trajetória toda? Então, pelo fato do meu marido trabalhar com óleo e gás, a empresa dele, ela é americana. A empresa que eu trabalhava, inclusive, também é americana, sediada aqui em Houston. Olha que legal! Então foi mais fácil, quando ele veio transferido, eu pensei na possibilidade de conseguir uma transferência para mim também. Mas já tinha as meninas nesse período ou não ainda? Eu não tinha as meninas ainda. Eu comecei a trabalhar nessa empresa em 2006. Bom, e aí, nesse meio tempo, na verdade, o Daniel foi transferido para o Panamá. Então eu fui com ele para o Panamá. Lá eu já tinha a Clara e a Valentina. E quando eu fui para o Panamá, eu tive que sair da empresa que eu trabalhava, porque eles não tinham sede lá. Então eu saí do Rio de Janeiro, eu já estava no Rio, né? E aí a gente foi para o Panamá, a gente começou uma vida. Panamá é uma cidade maravilhosa que eu recomendo para todo mundo. É, amiga. Bom, aí fomos para o Panamá e começamos a vida no Panamá, que foi uma vida maravilhosa, assim, como eu estava dizendo. É um lugar que ninguém fala, mas a qualidade de vida que você tem lá, gente. Comparado com o que você estava vivendo no Macaé, como que é? Não, qual é diferente. Qual é essa diferença? Você, apesar do trânsito não ser organizado, enfim, mas você se sente segura. Ainda é um país terceiro mundo, amiga, Panamá? Eu acho que ainda é terceiro mundo, pra te falar a verdade. Não se compara aqui aos Estados Unidos, mas eu me sinto... Eu tenho uma lembrança muito boa do Panamá. Então, assim, comparado ao Brasil, né? Então, assim, a gente tinha uma qualidade de vida muito boa no Panamá. Então, eu acho que isso faz toda a diferença para quando você está criando filhos, você quer qualidade de vida. Eu prezo por qualidade de vida. Então, a gente tinha qualidade. O clima lá não favorece muito, porque é muito úmido, mas eu posso dizer que eu fui muito feliz no Panamá. E foi por pouco tempo, porque, assim, a oportunidade era pra gente ficar 3 anos, mas acabou aparecendo uma oportunidade melhor para voltar pro Brasil. Ai, meu pai. Pois é. Aí vambora. Bora Vamos voltar pro Brasil. Aí voltamos pro Brasil. Nesse período que eu voltei pro Brasil, era aquele negócio. Volto a trabalhar com óleo e gás. Era em 2014, 2015. Aí voltamos para Itaju. Voltamos pro Rio de Janeiro. E aí voltamos pro Rio de Janeiro e eu já com as 2 pequenas, eu falei, o que eu vou fazer? Porque assim, nesse mundo corporativo, no Brasil, trabalha-se de 7 a 7. Assim, você mal volta para casa para almoçar, você não tem tempo de qualidade com a sua família. É bem corrido, né? É muito corrido. É trânsito, é uma vida corrida. Então eu pensei, o que eu vou fazer que eu não queria ficar sem trabalhar? O que eu vou fazer? Resolvi abrir uma loja de moda infantil. Não, verdade? Sim. Você empreendia? Eu empreendi por um tempo, então assim, foi muito bom. Abri uma lojinha em Ipanema com uma sócia, mas ainda assim, eu não estava no meu ramo. Voltando pro Brasil, você não entrou no mercado corporativo. Você falou, vou empreender. Exato. Vou fazer alguma coisa que me faça feliz e que dê o tempo e que eu consiga fazer que eu consiga ficar com as meninas, levar e buscar. Eu queria participar disso tudo, até porque eu não tinha família no Rio de Janeiro. Então assim, era eu ou meu marido, e é isso, entendeu? Então assim, não tinha aquela rede de apoio, né? Não tinha rede de apoio, então eu queria participar. Eu já tinha sentido que eu perdi um tempo com elas durante o meu trabalho, na época que eu trabalhava. Quando a Clara nasceu, com 5 meses eu voltei a trabalhar. Então assim, foi uma loucura. Assim, eu lembro que eu chegava em casa correndo, porque eu queria estar com a Clara, que era bebezinha. E eu não podia voltar nem para casa para almoçar, porque eu tinha que estar com a Clara, eu tinha que trabalhar, mas eu queria estar com ela, mas eu não podia, porque eu trabalhava. Que é um desafio de todas as mulheres. É muito complicado. Tem que ter balance. É difícil balancear, né? É muito difícil balancear. E é muito difícil, porque chega um momento que, assim, é difícil, porque muitas mulheres, elas não podem escolher o que fazer. Então, assim, tem que trabalhar. E muito assim, só cortando você um pouquinho, desculpa, mas é muito assim, também, a mulher, eu acho que a gente coloca no lugar onde eu posso dar melhor pro meu filho. É sempre pensando no meu filho, né? Eu tô trabalhando porque eu preciso, mas eu nem tanto do seu precisar como pessoa, mas precisar mais para prover melhor pro seu filho ali na frente. Não, e quando o nosso filho nasce, né? Na verdade, a gente é tudo para eles já, né? Então assim, a gente só pensa neles. Então é meio que, acho que com todas as mulheres, a gente vive para eles. E aí você empreendeu lá nos Estados Unidos, no Brasil, no Rio de Janeiro, para ser com essa loja de...
Era uma loja de moda infantil. Eu Olha. comecei com... Eu tenho minha própria marca, inclusive. Eu desenvolvi a minha própria marca. Legal. E aí depois... É legal mesmo. Inclusive sobraram umas pecinhas que eu trouxe pra cá. Mas eu comecei com moda infantil no geral. E depois eu fui pra moda praia. Porque eu morava no Rio. E eu sentia essa dificuldade de encontrar coisa pras meninas que fosse mais clássico, menos... que desse pra usar com fralda. Uma moda mais clássica. E eu sentia falta disso, então eu me aprofundei nessa área de moda praia infantil. Olha que legal. E isso foi sucesso, foi muito bom. E você ficou quanto tempo com essa empresa? Eu fiquei 3 anos. 3 anos. E aí o que aconteceu de novo? Meu marido foi convidado a vir morar aqui nos Estados Unidos. Então eu falei, gente, agora o que eu vou fazer, né? Mas é aquele negócio, eu podia voltar, eu sabia que a empresa que eu tinha trabalhado no Brasil, a matriz era aqui, né, aqui em Houston. Então existia essa possibilidade de eu poder trabalhar aqui. Uhum. Eu poderia até empreender aqui também, mas era um mundo muito desconhecido para eu empreender Distante aqui. do que você pudesse imaginar. Então eu pensei. Aí cheguei aqui. Bom, aí cheguei aqui e... Isso em né, 2000 e? eu cheguei aqui em 2018. 2018. Eu cheguei aqui em 2018. Isso. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu sabia que eu não queria ficar sem trabalhar. Eu sempre soube, eu nunca tinha ficado sem Inglês, trabalhar. amiga? Eu tinha inglês. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha que ter inglês, porque a gente trabalhava, enfim. É uma multinacional. Então, era uma multinacional, você tinha que falar inglês. Eu aprendi, nesse período da minha vida, né, eu fui fazer um intercâmbio, eu morei no Canadá, eu tinha 19 anos, eu fiz 3 anos de intercâmbio em Vancouver, foi maravilhoso. Então, o fato das minhas filhas poderem ter essa oportunidade de morar aqui, eu me coloco muito no lugar delas, porque isso traz para a criança e para o adolescente e para nós mulheres, traz uma bagagem imensa assim, de conhecimento. Tudo, né? De vivência. De vivência. Então, eu acabei aprendendo inglês nessa época, porque a gente sabe, gente, a gente tem que falar inglês, a gente tem que se esforçar, tem que estudar, porque o mundo está cada vez mais veloz. Exato. Então, a gente não pode ficar, né, atrás, a gente tem que correr atrás. Aí chega você aqui em 2018. Bom, eu cheguei aqui em 2018, aí eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu pensei que eu não queria empreender aqui, porque... Mas você teve aquele tempo de adaptação ainda, né? Eu tive tempo de adaptação, mas eu cheguei aqui durante as férias das meninas, então, do ano escolar aqui, na verdade. Meu marido veio antes de mim, eu vim pra cá em junho, então eu cheguei no meio das férias. Então, assim, foram meses de adaptação, mas as meninas já estudavam em escola americana no Brasil, então pra elas foi mais fácil. Só emergiu na... Foi mais fácil. Era o mesmo calendário lá no Brasil e aqui. Então não teve essa diferença, né? Não, no final do ano. mas foi um pouco complicado porque a Valentina tinha 5 anos, a minha filha mais nova. Então, né? É tudo muito novo. A escola nova, são amigos novos, professoras novas, tudo novo. Verdade. E outra cultura. Mesmo que elas tivessem estudado numa escola americana no Brasil, mas são brasileiros e na cultura brasileira. E aqui são americanos também. Mas eu digo pelo inglês, então o inglês não foi um problema tão grande na vida delas. Mas mesmo assim foi complicado, especialmente para minha filha mais nova, porque a gente era muito apegada. Eu senti muito. Então mas foi rápido. Então eu inclusive falo para todos os meus amigos, é um processo assim. Não tem como a gente não deixar eles irem, porque isso vai acontecer. Mas tem como a gente se preparar e saber que isso é normal e acontece com todo mundo, e as crianças vão se adaptar e elas se adaptam muito mais rápido. E do que a gente. Então, muito mais rápido do que a gente. Muito mais rápido. Porque a gente demora, né, pra se adaptar. Eu me adaptei rápido pelo fato, eu acho que, de como eu te contei, quando eu saí de casa, eu tive que aprender na marra a me desprender e a se virar mesmo, né? A me virar e a cuidar da minha família, porque era só nós dois. Então, logo que eu me casei, que eu fui, eu aprendi, logo ali teve o corte do cordão umbilical. Porque eu acho que muita gente vai fazer faculdade fora, é o que a gente prepara os nossos filhos, e eles voam cedo. Eu demorei um pouquinho mais. Inclusive, um dia eu conto pra vocês
quando eu casei, as coisas que aconteceram comigo, que era tudo, gente, era tudo muito novo. Muito Novidade, né? Tudo novidade. Imagina. Mas, então, Aí você nunca pensou de estar aqui e trabalhar no corporativo de novo? Voltar, como a sua Pensei. empresa era multinacional, você Pensei. trabalhava no Brasil? Mesmo que você tenha empreendido 3 anos aí? eu pensei. Né? E aí? Eu pensei, mas eu, ao mesmo tempo que eu pensava, eu sabia que ia ser o mesmo ritmo que era no Brasil, ia ser aqui. O mesmo desafio, né? Pra tentar equilibrar todos os pratos. Né? Então ia equilibrar. E aqui a vida não é tão simples quanto parece, apesar de todo mundo achar que que a maioria dos meus amigos no Brasil não é. Não é. Então, para você equilibrar tudo, é mais complicado. E aí, como surgiu a corretagem? Como surgiu ser corretora de imóveis aqui nos Estados Unidos? Como que você construiu isso na sua cabeça? Por quê? Bom, logo que eu cheguei, eu fiz alguns amigos. Quando eu conheci algumas pessoas, 2 casais, eu não era corretora ainda, eu ainda estava decidindo o que eu ia fazer, e esses 2 casais me perguntaram sobre casas. E desde pequenininha eu sempre gostei, Gladys, eu sempre gostei muito de decoração, eu sempre gostei. A minha mãe, desde pequena, eu lembro da minha mãe sentada no sofá da casa dela, e ela pedia pra gente ficar mudando as coisas de lugar. Então minha mãe sempre gostou de decoração, minha mãe sempre gostou de ter a casa dela em todos os detalhes, muito bonita, muito organizada. E ela pedia era um stage, a gente ajudava porque a gente gostava, eu e minhas 2 irmãs. Então eu trouxe isso desde pequenininha eu adoro. E você não tinha dado conta até então que você podia juntar esse seu gosto, esse seu dom, esse seu talento com uma profissão. Porque no Brasil eu nunca pensei. Porque no Brasil a gente estuda, faz uma faculdade e vai trabalhar na área. Então aqui eu pensei, e aí eu falei, e aí esse casal me perguntou, Natália, eles estavam querendo saber de casas, eu não tinha licença. Eu falei, eu tenho uma corretora que eu posso indicar pra vocês, que foi uma corretora que me ajudou quando eu cheguei. E aí eu comentei com essa corretora que me ajudou muito, aliás, quando eu atravessei pelo meu processo, e eu fui com ela e com esses 2 casais nas visitas, casais independentes, tá? E foram 2 casas. E acabou que a gente vendeu essas 2 casas, eu referenciei essa corretora e eles fecharam o negócio. Eu falei, gente, que interessante. Então assim, acho que eu gosto disso, né? Ativou a caixinha. Por que não virar corretora? Aí um belo dia eu estava sentada no jardim de casa, conversando com meu marido falou, Natália, por que você não tenta tirar licença? Falei, realmente, era isso que eu precisava ouvir. Porque até então você estava meio perdida, você fica meio perdido do que você vai fazer. Porque aqui, gente, tem muita oportunidade. E querendo ou não sei se você sentiu isso, mas ainda tem um preconceito contra o corretor de imóveis. Tem. Né? Nem nos Estados Unidos, gente, aqui nos Estados Unidos, é muito nobre você ser um corretor de imóveis. Na cultura americana, né? Você vê, tem gente que fala assim, eu vou ser corretor, vou sair do high school e ser corretora. Porque é uma profissão muito valorizada. Mas pro brasileiro, é muito. Eu vejo as minhas amigas. Como você é corretora de imóveis? Você estudou pra ser corretora de imóveis? Exatamente isso. Então tem esse lado também, né? Tem esse lado. Será que eu vou me. Mas aqui você começa a entender a dificuldade, porque assim, o processo para tirar a sua licença não foi um processo fácil. Não foi fácil, eu estudei 5 meses. Então assim, são várias provas. Eu fiz 7 provas até eu conseguir tirar minha licença. Então assim, eu estudava muito e tinha uma dificuldade. Apesar de eu já falar inglês, que não é o inglês americano. A gente fala o nosso inglês... O brasileiro. O brasileiro. Né? Assim, você tem que estudar matemática, você tem que estudar as leis. E tudo em inglês. A matemática são números, né? Então você não tem que... Mas assim, eu tive que aprender muitas palavras técnicas para poder tirar minha licença. Isso. Então, e foi um processo, e demorou. Eu podia facilmente falar, não vou mais tirar minha licença. E então tá bom, vou arrumar emprego. Porque assim, eu falo para os meus amigos e para quem tá tentando vir aqui, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Todas as áreas, né? Em todas as áreas. Mas eu conectei meu amor a gostar de decoração, de casas, a minha facilidade de me conectar com as pessoas. Eu gosto de fazer novos amigos, eu falo pra caramba. Então, assim, isso tudo ajudou nessa construção. Na minha construção dessa nova identidade de se me tornar uma corretora de imóveis no Texas. Você pode falar que você se encontrou nessa profissão? Me encontrei. Eu até falo com meu marido, eu me encontrei. Porque não tem nada mais prazeroso do que você conhecer pessoas novas
E além de você conhecer pessoas novas, você levar essas pessoas novas para esse mundo maravilhoso de realizar um sonho, né? De comprar um sonho mesmo, né? Porque eu acho que a sua casa é um lar. É um lar. É onde você vai florescer a sua vida, a vida da sua família. É um sonho mesmo, é a conquista desse sonho, né? Então, assim, é muito prazeroso para mim, porque eu gosto, me traz recompensa. Então, digamos que eu me achei, porque não teria como ser diferente se você faz uma coisa que você gosta e você se identifica e tem recompensa e ainda tenho qualidade de tempo, né? De tempo com as minhas filhas. Eu consigo ter oportunidade de levar minhas filhas na escola todos os dias e buscar. Claro que eu tenho manager, eu tenho que gerenciar o meu tempo, eu tenho muito apoio do meu marido, eu trabalho muito aos finais de semana, muito normalmente depois do horário, que é quando as pessoas saem do trabalho e podem ver as casas, mas o fato das minhas filhas já estarem mais velhas facilita o meu trabalho. Então, eu me encontrei. Que lindo. E aí, você fala assim, as pessoas vão ouvindo você falar que é tudo lindo, maravilhoso. Mas lógico, qualquer coisa, qualquer profissão tem os desafios, né? Tem muitos desafios. Qual foi o momento mais desafiador que você passou, assim, na corretagem mesmo? Você falou assim, não sei se é isso que eu quero mesmo. Já teve esse sentimento? Olha, tem, gente, tem. O mundo não é só rosas. Né? Não. Porque as pessoas falam, nossa, esse mundo, mas... Não, esse mundo eu digo pelo fato de você de eu se ter encontrado, pra mim é muito prazeroso, porque eu gosto do que eu faço. Tem gente que não tem facilidade de lidar com pessoas, eu não tenho esse problema. Tem gente que não tem paciência de lidar com pessoas. Tem gente que não tem empatia de lidar com as pessoas. Eu tenho. Então, mas isso... Mas vem com os desafios também. Vem com os desafios da vida, vem por tudo que eu já passei. Que um dia a gente vai falar sobre isso. Eu passei por momentos muito difíceis e desafiadores na minha vida. O dom, porque assim, tudo que eu passei foi uma oportunidade para eu aprender, tá? De crescimento. Então, eu aprendi a ter muito mais empatia, a servir o próximo, que a gente serve a Deus e o próximo. Eu aprendi a ser menos ansiosa, muito menos ansiosa, porque eu tinha muita ansiedade. Quem não tem ansiedade, né? A gente estava sempre preocupada, né? O que vai acontecer, o que aconteceu. Então eu aprendi a me equilibrar depois de um processo muito difícil que eu passei, que a gente vai fazer um podcast só sobre isso, que é um testemunho maravilhoso que eu tenho para dar e quem sabe poder ajudar outras pessoas. Então, você aprendeu muito nessa jornada, né? Nesse processo de dor. Eu aprendi. Então, ligando isso tudo à minha nova profissão, eu digo o seguinte: o primeiro ano é um desafio, assim, você tem que se perguntar, eu estou preparado a começar esse desafio e não ter recompensa? Porque o primeiro ano, ninguém te conhece, e você tem muita concorrência, então ninguém te conhece. Então, assim, você tem que ter uma estrutura emocional muito grande, você tem que ter uma reserva financeira e muita paciência, porque sem isso você quer desistir. Você desiste, né? Porque você quer desistir. A recompensa não é imediata. Eu falo que o empreender, não sei se você concorda, o empreender é isso, assim, todo dia um pouco, todo dia um pouco, e assim, um dia tem muito, um dia tem pouco, um dia tem pouco, um dia tem pouco, um dia tem pouco. E essa persistência e ajuda, você falando que você se encontrou ali, porque ali te dá força. Porque assim, você gosta. Porque você gosta, porque é o seu dom mesmo. Fala, é isso que eu quero, eu vou persistir ali e você vai e faz. Mas não significa que vai ser fácil, né? Não, e não é simplesmente... você pode mostrar muitas casas por semanas e não fechar negócio. Então, assim, tem meses que você não tem recompensa, mas tem meses que você tem recompensa. Aí você começa a balancear. E chega um momento que você vê que valeu a pena, que você passou por aquele momento difícil e que depois valeu a pena, porque você começa a ter indicação de outras pessoas, pelo serviço que você presta. Aí que você se encontra, fala assim, nossa, é isso mesmo, valeu, né? Valeu. A pena, né? Então, assim, algumas pessoas me perguntam, como que você chegou lá? Eu percebo quando que eu cheguei lá, porque quando você consegue que as pessoas comecem a te indicar, você percebe que você fez um bom trabalho. E assim, Gladys, eu honro primeiro a Deus, tá?
E quando eu ajudo essas famílias, eu ajudo do meu coração, assim, eu ajudo porque é o meu trabalho, mas eu ajudo porque eu quero que essas pessoas vivam essa experiência tão maravilhosa de conquistar o seu lar aqui, que não necessariamente é só compra, mas eu trabalho com muita gente que quer alugar, eu trabalho com gente que, enfim, não sabe o que fazer, para onde vai. Então, assim, é muito recompensador você poder ajudar e depois no final você vê a alegria dessa pessoa. E você acha assim, Nath, que todo esse processo, ser corretora hoje, porque se eu pudesse definir uma palavra, eu falaria que você é uma das mulheres mais generosas que eu conheço, de verdade. E você acha que esse seu processo todo que você passou e ser corretora te trouxe essa generosidade, esse olhar com o outro, esse olhar assim do coração mesmo? Porque generosa é isso, é você não precisar fazer para as pessoas que você não, né? Eu tenho esse dilema, tá? Eu faço comigo o que eu gostaria, eu faço para os outros o que eu gostaria que fizessem comigo, desde sempre. Mas por tudo que aconteceu na minha vida, eu acho que eu aprendi a me equilibrar mais emocionalmente. Então eu me mantenho nesse equilíbrio, sabe? Então, e com isso eu falo para os meus clientes que eu consigo cuidar do financeiro, da decisão, da tranquilidade dele, entende? Porque esse é o meu papel, eu tenho que cuidar da tranquilidade dele nesse núcleo. Então, você tendo equilíbrio, às vezes você precisa de um baque para você perceber que você pode ser uma pessoa melhor, entendeu? Que você deve ser uma pessoa melhor, entende? Então, talvez sim, isso tenha me trazido muito mais sabedoria. Vamos fazer um bate-bola, amiga? Vamos. Rapidinho? Vamos. Então vamos lá. Natália por Natália. Natália por Natália. Eu sou grata e feliz. Um sonho. Um sonho, ver minhas filhas formadas e felizes também. Um medo. Medo de altura. Medo de- Hoje é um medo de altura. Medo de altura. Uma frase. Seja honesta, nem que seja por esperteza. Que lindo, amiga. Ser mãe é? Tudo. Não é... Se você pudesse falar alguma coisa pra sua mãe hoje, que ela não tá aqui com a gente na presença, mas tá olhando a gente. Obrigada né? por tudo que você me ensinou. Eu sou quem eu sou por causa dela. Ai, que filhos. Filhos, ai, é a minha maior alegria. Eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu tive minhas filhas.